Você acha que o Luffy se tornou o imperador dos mares do dia pra noite? Não, existem diversos fatores que colocaram ele nesse patamar que apenas as maiores lendas do mundo foram capazes de alcançar um patamar igual. Mas afinal de contas, o que é necessário para alcançar o nível Yonkou, o imperador do mar? E o que o Luffy fez para atingir esse posto tão requisitado? Chega mais, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Os Yonkous são os maiores dos mares de One Piece. No Novo Mundo, são eles quem comandam tudo, são eles que são respeitados e temidos por toda a humanidade. Por moradores, pela marinha, por piratas, todo mundo tem medo deles. Eles também possuem um papel importante no mundo, pois eles equilibram as três forças existentes nesse mundo. Ao todo, nós tivemos apenas lendas que alcançaram esse ponto extremamente requisitado, como por exemplo, Barba Branca, Barba Negra, Kaido das Sinferas, Big Mom, Shanks e muito provavelmente alguns outros que ainda não ouvimos falar. Mas para o Luffy chegar no mesmo patamar que esses monstros, ele teve que ganhar nome perante ao mundo todo. É necessário que um pirata tenha três coisas fundamentais para ser nomeado como um dos imperadores. O primeiro deles é ser extremamente forte. Afinal, os imperadores são os piratas mais fortes do mundo, então a força é algo lógico de se ter. A segunda coisa necessária é ter uma grande frota de piratas que possa colocar medo até mesmo na marinha, algo semelhante à frota do Barba Branca, que botou tanto medo na marinha que obrigou eles a chamarem todas suas forças para bater de frente contra eles. E em terceiro, ter território em seu nome. Ele precisa ser um detentor de diversas ilhas ou até mesmo nações para alcançar o nível de influência necessário para estar nesse patamar. E o Luffy conquistou essas três coisas. Bom, mais ou menos. Só que para entender isso a gente tem que voltar lá no East Blue, mais especificamente no arco de Arlong Park, que foi onde o Luffy começou a ganhar nome pelo mundo de One Piece. Nessa aventura, Luffy e sua tripulação desembarcaram em Kokoyashi, uma ilha habitada por tritões e sereias. Logo eles descobrem que a ilha estava sendo oprimida pelos piratas do Tritão Arlong, que exigiam um tributo de habitantes em troca de proteção. Determinado a acabar com a tirania dos piratas de Arlong, Luffy enfrentou Arlong e sua tripulação em uma batalha épica. Com suas habilidades incríveis, Luffy conseguiu derrotar o Arlong e libertar a ilha do seu domínio. Mas o feito de Luffy não passou despercebido. Um marinheiro que estava na ilha testemunhou a batalha e ficou impressionado com as habilidades de Luffy. Ele decidiu então reportar o ocorrido às autoridades da marinha, o que levou à emissão de uma recompensa por sua captura de 30 milhões de berries. Essa foi a primeira vez que Luffy teve sua habilidade e coragem reconhecidas publicamente, o que foi um grande passo para seu objetivo de se tornar um grande pirata. Com a recompensa, Luffy se tornou um pirata famoso e temido pelos inimigos. Além disso, a vitória contra Arlong mostrou sua tripulação do Chapéu de Palha que eles são capazes de enfrentar qualquer desafio, até mesmo contra oponentes mais poderosos que eles. Esse foi apenas o primeiro passo da jornada do Luffy em direção ao topo. Ele foi enfrentando muito mais desafios e inimigos poderosos, mas sua vitória em Arlong Park foi uma das primeiras evidências de que ele estava destinado a se tornar um grande pirata. A partir daí, Luffy começou a ser visto como uma ameaça pelo governo e para os outros piratas, o que só aumentou sua reputação e sua busca pelo One Piece. Após a batalha em Arlong Park, Luffy e sua tripulação partiram em direção da Grand Line, a rota dos piratas mais temidos e perigosos do mundo. Mas antes de subir a Grand Line, eles chegaram a Log Town, uma cidade conhecida como o berço dos piratas e também o lugar onde Gold Roger, o rei dos piratas, foi capturado e executado. Logo ao chegar em Log Town, Luffy se depara com Smoker, um capitão da marinha famoso por sua força e habilidades com a fumaça. Em um confronto, Luffy e Smoker se enfrentaram, e durante a batalha, o capitão da marinha percebe o quão poderoso o jovem é. A partir daí, Smoker e a marinha passaram a pegar um pouco mais no pé do Luffy. Em sua jornada pela Grand Line, a tripulação do Chapéu de Palha chegou a Alabasta, um reino localizado na metade do caminho da Grand Line. Ao chegar lá, eles descobriram que o país estava sofrendo com uma grande seca e a população estava em perigo. Logo, eles descobriram que Crocodile, um dos 7 corsários do mar, estava por trás da crise em Alabasta. Crocodile tinha o objetivo de tomar o controle do país e para isso estava usando a seca como uma forma de enfraquecer a população. E ele tinha um grande
grande poder. Com as habilidades de controle da areia, que lhe permitia manipular seu ambiente e seus inimigos, ele fazia de tudo ao seu bel prazer. Com a ajuda de Vivi, a princesa de Alabasta, a tripulação do Chapéu de Palha se envolveu na luta contra Crocodile e sua organização, a Baroque Works. Luffy se mostrou especialmente determinado em acabar com o plano do Corsário, com o Shichibukai, e acabou enfrentando-o com uma batalha épica. Durante a luta, Luffy percebeu que seu inimigo era resistente e que sua habilidade de manipulação de areia lhe dava uma grande vantagem. Mas Luffy, usando seu sangue para molhar a areia e torná-la intangível, conseguiu finalmente derrotar seu inimigo com um soco muito poderoso. Com a vitória sobre Crocodile, Luffy salvou Alabasta da crise e se tornou um herói do país. Além disso, sua luta contra um dos corsários do mar chamou a atenção de todos os piratas, mostrando que ele era um adversário a ser levado a sério. Esse evento foi um grande marco na jornada do Luffy como um pirata, lhe dando uma reputação ainda maior e fez ele ser reconhecido como um dos piratas mais fortes da Grand Line. Isso já era de se esperar, o cara simplesmente derrotou um dos 7 Shichibukais, um dos caras mais fortes do mundo. Fora que foi aí que ele recebeu sua recompensa de 100 milhões de berries. Só que em Enies Lobby foi cenário para o maior feito do Luffy contra a marinha. Sua jornada até lá foi para resgatar a Robin, uma das tripulantes do bando dele. Chegando lá, ele rapidamente entendeu que o governo estava tramando uma grande conspiração contra ela. Luffy sabia que era a sua missão resgatar Robin, que ele não descansaria até que ela estivesse segura. O governo mundial era muito poderoso, e Enies Lobby era um dos impérios mais importantes do governo, mas isso não impediu Luffy de avançar. Ele ia ter o fogo na bandeira do governo, que simbolizava o controle do mundo, e este ato ousado foi o que fez o governo notar a presença de Luffy. Durante a luta contra os membros da CP9, Luffy mostrou sua força e habilidade em batalha. Ele lutou com toda a sua determinação e espírito de luta, sem hesitação para derrotar Rob Lucci, que até então era considerado um prodígio, e ninguém imaginava que ele poderia ser derrotado. Essa foi uma batalha crucial para Luffy e sua tripulação, pois a vitória significou que eles resgatariam Robin e derrotariam a CP9, uma organização que obedecia diretamente ao governo e que era muito poderosa. Mas Luffy não parou por aí não, ele sabia que a destruição de Enies Lobby era inevitável, e não se importava em ser o responsável por isso. E assim, ele lutou com todas suas forças, superando até mesmo um Buster Call que destruiu Enies Lobby. A vitória foi tão significante que o governo o reconheceu e deu a Luffy uma recompensa de 300 milhões de berries. Com sua recompensa, Luffy se tornou um dos mais procurados piratas do mundo. E isso já era de se esperar, afinal o cara fez o que quis com o governo. Fora que o governo ficou sabendo que a Nico Robin, a única mulher capaz de ler os poneglyphs, estava na tripulação de Luffy. A saga de Thriller Bark também foi um momento crucial na jornada de Luffy, onde ele teve que enfrentar um dos Chichibukais, Gecko Moria. Neste ponto da história, o governo já tinha um certo tremor pelo poder do Chapéu de Palha, principalmente pois os eventos de Enies Lobby tiveram um grande impacto no mundo. Tanto é que eles enviaram Bartolomeu Kuma, outro Shichibukai, para deter Luffy e seus companheiros. No entanto, isso não impediu Luffy de seguir adiante com sua missão, e ele enfrentou Moria e seu exército de zumbis em uma batalha intensa e cheia de reviravoltas. No final, Luffy saiu vitorioso e conseguiu sair vivo de mais uma luta contra os senhores da guerra do governo. Embora Luffy não tenha recebido um aumento em sua recompensa depois desse evento, o fato de ter derrotado um Shichibukai foi o suficiente para o governo reconhecer ainda mais o seu poder e influência. Essa vitória fez com que Luffy se tornasse ainda mais famoso entre os piratas e o governo, consolidando seu status como um grande nome no mundo pirata. Depois disso, Luffy e sua tripulação chegaram à ilha que é conhecida por ser a primeira metade da Grand Line. Sabaody é uma ilha onde humanos e seres conhecidos como dragões celestiais convivem, com os celestiais sendo considerados seres superiores que têm privilégios e poderes especiais, basicamente os nobres mundiais. Logo que chegaram, o Chapéu de Palha presenciaram um ato de extrema violência contra as pessoas, que fez ele chegar ao ponto de bater em um desses dragões celestiais, chamados de Tenryubitos. Enquanto a população local estava horrorizada com a cena, os outros celestiais pareciam se divertir com a violência e a opressão que causavam. Luffy, que sempre teve uma forte vontade de proteger os mais fracos, ficou furioso com a cena e acabou atacando o dragão celestial. Essa atitude obviamente não foi bem vista pelo governo mundial, que já tinha os olhos voltados para ele após a sua vitória em Enies Lobby. Seguindo, nós temos a Guerra de Marineford. Essa foi uma das maiores batalhas entre a marinha e os piratas que já ocorreu no mundo de One Piece. Nessa ocasião, Luffy fez de tudo para tentar impedir a morte de Ace, seu
irmão adotivo e um dos comandantes da frota dos piratas de Barba Branca. Luffy demonstrou seu poder e habilidade em batalha, derrotando muitos soldados da marinha, e ele foi capaz de enfrentar e ferir o almirante Akainu, que era considerado um dos mais fortes e perigosos adversários da marinha. Porém, o governo mundial viu nessa batalha um grande perigo em potencial. Luffy mostrou ser forte o suficiente para se tornar uma ameaça real para o equilíbrio de poder do mundo de One Piece, e o governo não poupou esforços para tentar capturá-lo. E Akainu fez de tudo para acabar com Luffy daquele momento. Apesar de não ter sido bem sucedido em salvar Ace, Luffy provou seu valor como um grande pirata e um forte oponente para a marinha. Sua coragem e determinação em salvar seu irmão mostraram o quão longe ele estava disposto a ir por aqueles que ele ama. E esses eventos apenas solidificaram a reputação de Luffy como um grande pirata, e ele havia se tornado uma ameaça real para o governo mundial, e sua recompensa cresceu ainda mais, alcançando a incrível marca de 400 milhões de berries. E essa foi mais uma prova de que Luffy ele estava se tornando cada vez mais poderoso e influente para os piratas do mundo, um caminho que o levaria a se tornar um Yonkou no futuro. Após passar 2 anos treinando, Luffy e sua tripulação, um em cada local, se reencontraram após esses 2 anos e foram para a Ilha dos Homens Peixes. Chegando lá, eles perceberam que era um local totalmente diferente do que estavam acostumados, com uma cultura e costumes únicos. Na ilha, Luffy não teve grandes confrontos com o governo ou com inimigos poderosos, mas ainda assim mostrou sua força e coragem, e ele decretou a Ilha dos Tritões como seu território. Isso atraiu a atenção do governo mundial e também da Yonkou Big Mom. O fato de ter a Ilha dos Homens Peixes sob posse fez com que Luffy ganhasse ainda mais notoriedade entre os piratas e o governo. Já em Dressrosa, ele finalmente fez o governo se trancar de medo. Luffy teve que enfrentar um dos vilões mais perigosos que já cruzaram seu caminho, Don Quixote do Flamingo. E esse vilão era um dos membros mais poderosos e respeitados dos Chichibukais, e controlava toda a ilha de Dressrosa através dos integrantes da sua família. E ele havia manipulado a população de Dressrosa para que acreditasse que estava governando com justiça, mas na verdade, o país estava sendo explorado em benefício próprio do vilão. Luffy entrou em cena para acabar com essa manipulação, libertar Dressrosa e, claro, acabar com o do Flamingo. Luffy teve que lutar contra inúmeros inimigos e diversos desafios durante essa saga, mas no final ele conseguiu vencer do Flamingo em um confronto épico. E com essa vitória, Luffy ganhou ainda mais notoriedade, o que fez sua recompensa subir para 500 milhões de berries. Essa conquista foi mais um passo importante para o Chapéu de Palha se tornar um grande pirata, e ele tinha agora uma recompensa muito alta, o que significava que muitas pessoas poderosas iriam atrás dele. Mas ao mesmo tempo, isso mostrava que ele era um desafiante formidável para o governo mundial e para os outros piratas. Luffy não temia as consequências de suas ações, e seu objetivo era sempre alcançar seu sonho de se tornar o rei dos piratas, custe o que custar. Passando de Dressrosa, nós temos um dos maiores desafios de Luffy, Big Mom em Whole Cake. Foi a primeira vez que ele enfrentou diretamente uma Yonkou, mas ele também teve que enfrentar 2 generais doce, Katakuri e Cracker, durante sua jornada em Whole Cake Island. Katakuri, em particular, foi um dos oponentes mais formidáveis que Luffy já enfrentou, devido à sua habilidade de ver o futuro e sua força inevitável, com um haki muito poderoso. No entanto, Luffy mostrou que tinha o que era preciso para derrotá-lo. Ele lutou com tudo que tinha, superando seus limites e atingindo um novo nível de poder. Luffy também se aliou a outros personagens poderosos, como Sanji, Nami e Jinbe, que ajudaram ele a alcançar a vitória. Depois de tudo isso, Luffy teve sua recompensa aumentada para 1 bilhão e 500 milhões de berries, tornando-se um dos piratas mais procurados e notórios do mundo. Além disso, o fato de ter derrotado 2 dos generais doces e desafiado a autoridade de uma Yonkou fez com que ele fosse reconhecido como o 5º imperador. E esse título não era oficial, mas foi dado a ele pelo mundo e reconhecimento à sua coragem e habilidade. Na verdade, o que fez o Luffy ganhar esse título foi graças a algumas entrevistas que seus colegas deram, porque lá em Dressrosa, o Luffy fez vários companheiros, e vários deles se nomearam como os comandantes da grande frota do Chapéu de Palha. Até que Bartolomeu e Cavendish, 2 dos principais integrantes da frota, deram uma entrevista para o jornal dizendo que Luffy tinha um poder fora do imaginado, com milhares de piratas sob seu comando e diversos territórios espalhados pelo mundo.
Todas essas informações, somadas aos fatos de Whole Cake, fora a sua frota que já era grande nesse ponto, fizeram de Luffy ser considerado um dos maiores monstros dos mares a ponto de ganhar o apelido de Quinto Imperador. E então chegamos em Wano, e é lá que Luffy teve a oportunidade de mostrar sua força e alcançar o status de um dos 4 imperadores do Novo Mundo. E tudo isso começou com a missão de Luffy de libertar o país do controle de Kaido, que é um dos 4 imperadores e um dos piratas mais poderosos do mundo. O grande momento de Luffy em Wano veio quando ele finalmente enfrentou Kaido em uma batalha épica. Luffy usou todas suas habilidades para derrotar o imperador, incluindo sua transformação em Nika, o deus do sol. Essa forma poderosa que Luffy conseguiu graças às habilidades de sua fruta permitiu que ele enfrentasse Kaido de igual para igual. A batalha entre Kaido e Luffy foi um dos maiores momentos da carreira de Luffy como pirata e mostrou que ele era digno de ser um dos 4 imperadores do Novo Mundo. Após sua vitória, o mundo inteiro reconheceu sua força e ele foi oficialmente nomeado como um dos Yonkous, que é um dos 4 imperadores dos mares, um dos 4 maiores piratas que o mundo tem. Porque depois da derrota da Big Mom e Kaido, 2 novos postos para Imperador do Mar estavam em aberto. E nada melhor do que dar esse título a um homem que derrubou um desses 2 piratas. Com essa conquista, Luffy não apenas alcançou um dos maiores objetivos da jornada de um pirata, mas também mostrou que seus poderes e habilidades estavam muito acima do que muitos outros piratas poderosos. Isso certamente aumentou seu prestígio e lhe garantiu um lugar entre os grandes da história de toda a pirataria. Então é um fato que a jornada de Luffy em Wano foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira como pirata, culminando em sua vitória contra Kaido e sua nomeação como um dos Yonkou. Essa conquista consolidou seu lugar como um dos personagens mais fortes e influentes de toda a pirataria que já existiu, e mostrou que sua jornada como pirata, como rei dos piratas, está chegando muito perto de se acabar. Mas um imperador, um rei, é quem se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque com isso você fica por dentro de todas as novidades do mundo de One Piece, porque aqui no canal somos 100% focados em One Piece, e eu garanto que você quer saber mais sobre esse mundo maravilhoso e riquíssimo. Então se inscreve para não perder nada, e ativa as notificações porque você recebe vídeos em primeira mão. Na tela está passando 2 vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo.